Olá, eu sou Otávio, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. E nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco dos métodos Wait, Notify e o Notify All dentro do ambiente Java. Nesse vídeo a gente vai apresentar o conceito de thread, uma explicação sobre o Wait, o Notify e o Notify All. E no final do vídeo a gente entra com uma codificação para ilustrar o que a gente está falando. Então uma thread, vendo em inglês, é uma linha ou um encadeamento de execução ou uma forma de um processo se dividir em si mesmo em duas ou mais tarefas executadas. É a menor unidade de código que pode ser executado. Ou seja, uma thread ela é a divisão do fluxo de execução de um processo. Ao invés da gente ter um processo inteiro que utilize esse recurso que a gente precisa esperar esse processo acabar a utilização do recurso para soltar essa thread, esse processo, esse recurso para um outro processo, a gente divide esse processo em mais fluxos de execução, onde ele trabalha simultaneamente com outros processos. Com isso, a gente pode executar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Para ilustrar isso, para ilustrar os métodos Wait, o Notify All dentro do ambiente Java, vamos criar um cenário onde uma thread qualquer que está sendo executada dentro do método sincronizado, que precisa ter o acesso a um recurso R, que ele no momento está indisponível, o que vai acontecer? Se a thread ficar esperando esse recurso, ela vai bloquear o objeto, impedindo que outras threads acessem esse mesmo objeto. Isso vai criar uma série de problemas dentro do ambiente, dentro do programa, inclusive a iminência de um deadlock. É como se duas ou mais pessoas tivessem que escrever alguma coisa e só tivesse uma caneta. A primeira pessoa ia pegar a caneta, e quando terminar de escrever, avisa que essa caneta está disponível e passa para uma segunda pessoa esse objeto para que seja utilizado. Quando essa segunda pessoa acaba de utilizar o recurso, no caso a caneta, ela notifica que o objeto está disponível e, como se fosse um revezamento do uso desse objeto, ela vai notificar essas pessoas que, olha, o objeto está livre, quem quiser pode usar. E para fazer esse revezamento, a gente usa esses três métodos: o método wait, o método notify e o notify all. O método wait, ele interrompe que uma thread uma thread que está em execução e coloca em modo de espera temporariamente. Enquanto ela está esperando, uma outra thread que está sendo executada no momento, ela vai notificar que está aguardando para ser executada, e ela lança essa notificação para que uma outra thread utilize o recurso que a gente está falando, que ela vai precisar. Então, no caso da caneta, é como se uma thread A estivesse utilizando a caneta, ela fala, olha, eu estou usando a caneta, espera que eu tô usando a caneta. Quando ela acabar de usar a caneta, ela vai notificar uma outra thread e fala, olha, terminei de usar a caneta, agora você pode usar. E essa thread, então, ela pega a caneta e notifica que ela está usando a caneta e coloca as outras em modo de espera. O Object Notify All ele tem a mesma funcionalidade do Notify. O único ponto de diferença é que quando a gente trabalha com duas ou mais, com mais threads, 3, 4 threads, ele vai notificar todas as threads que a caneta está disponível, e a que tem prioridade maior, a que tem a prioridade mais alta, ela vai ganhar esse acesso ao objeto. Essas são mais ou menos um pouco da explanação que a gente tem dos métodos. Agora a gente vai ver na prática com a codificação o que a gente está falando. Então, dentro do ambiente de desenvolvimento do Java, no caso no meu aqui o Eclipse, a gente vai fazer um programa com duas threads, uma com o nome de ping e a outra com o nome de pong, onde a tarefa de cada uma delas é imprimir ping ou pong
na tela em sincronismo, ou seja, a saída na tela vai ser ping-pong, 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 quantas vezes forem necessárias ou quantas vezes um laço de for chamado. Para isso, a gente vai criar uma classe chamada ping-pong, está criada aqui no caso. A gente vai colocar uma variável booleana chamada ping, e ela vai trabalhar sincronizada. Então, é uma classe sincronizada ping, com uma outra com um método que a gente criou numa outra classe que é está executando, e dentro desse método a gente está puxando um if. Então, se está executando o ping for verdadeiro, ele vai notificar e retornar. Aí ele vai dar a saída ping, e o ping vai ser verdadeiro e notifica de novo. E toda vez que a gente trabalha com uma thread, a gente trabalha com try catch. Por causa de erros, alguns possíveis erros que tiver que acontecer, ele já sai do programa automático, ele dá erro e a gente tem que trabalhar. Então ele vai tentar, se ele não conseguir, se der algum tipo de erro de execução, ele sai do programa. Então aqui, o que a gente está fazendo? A gente está tentando que enquanto o ping for verdadeiro, ele notifica e põe método de espera. Da mesma forma, a gente vai trabalhar com outra classe sincronizada que vai chamar Pong, vai passar o mesmo método, está executando, e se não estiver executando, o ping vai ser igual a falso, vai notificar e vai retornar. E a gente vai imprimir Pong, e o ping vai voltar falso. Notifica, o try catch no while, a mesma coisa do que foi colocado lá em cima. Aí a gente vai criar a classe da thread. Então a gente cria uma classe pública de thread ping-pong, implementando um runnable, onde a gente tem aqui o objeto ping-pong e uma thread chamada T, dois objetos aqui e uma variável número, que seria o nosso contador, de 5. Então aqui a gente tem a thread ping-pong, a gente está passando o string nome, ou ping ou pong, e a thread que a gente quer executar. E essa thread é igual a TT. É uma nova thread, e aqui é o construtor, e a gente já está startando a thread. A gente subscreve tudo e a gente dá o run nessa thread. Então, se o nome da thread for igual a ping, então aí no laço de repetição de 0 a 5 vezes, que é o que a gente passou aqui, número, ele vai printar, ele vai dar que o ping é verdadeiro, e depois ele sai do laço e diz que o pong é falso. Se não, é o mesmo processo, ele vai dar que o pong é falso, é verdadeiro, e ele vai voltar como pong falso também. E depois a gente chama a classe main. Na classe main é um construtor, então a gente tem o ping-pong, que é o novo, é o objeto que a gente está usando. Aí a gente tem a thread ping, a thread pong, que no caso é o que vai ser printado na tela, e dentro disso a gente tem um try catch. Uma curiosidade que não foi explanada é que o ping e o pong que a gente está chamando aqui, ele tem um join. O join, ele vai notificar as threads, e enquanto a thread não for executada por completo, ele não vai soltar o recurso. Se a gente usar só o notify e o notify all, assim que ele usar o recurso, ele já libera para uma outra thread ser executada. Com o join, toda a thread será executada e depois que ela vai soltar o recurso. Então, quando a gente tem, com toda a programação que a gente tem aqui, se a gente pôr para rodar, ela vai ficar ping-pong, ping-pong, ping-pong. Tá aqui, ping-pong, 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 ping-pong. Se não tivesse o wait e o notify, o que ia acontecer?
a nossa thread ia printar 5 vezes ping e só depois ela ia printar o pong. Então vamos tirar o wait daqui para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Não temos o wait e não temos o notify. E aqui é a mesma coisa. A gente tira o notify. E aqui também a gente tira o notify. A gente salva. Quando a gente rodar, a saída vai ser... Na verdade está saindo só ping pong uma vez só. Porque eu não comentei o while. Então vamos pegar o while por completo aqui. A gente comenta ele todo. E aqui também. A gente pega o try. A mesma coisa. Quando a gente roda, tá vendo? Ele printa 5 vezes o ping e depois que ele vai dar o pong, porque ele não está notificando ainda, ele não está notificando o que tem que ser entre um e outro. Se a gente tira tudo, se a gente tira o comentário aqui, ele vai printar o ping pong que ele está notificando que uma outra thread está usando o recurso. Deixa eu tirar daqui também. E tá aí. Ping pong, ping pong, ping pong. Um outro exemplo que a gente pode usar é trabalhando também com duas threads, mas nesse caso a gente não vai usar o join. Então, como eu tinha dito, o join ele vai esperar toda a thread executar para soltar o objeto. Nesse caso, não. A gente está trabalhando então com uma thread A e uma thread B. A gente cria uma classe thread A, né, aqui é o main. Então a gente cria uma thread B, que é o objeto, né, uma nova thread B, e já starta essa thread. Ela vai sincronizar B com o A. Como ela está sincronizada, a gente já está, estamos também trabalhando com threads, a necessidade do try catch, porque se tiver algum problema na execução, ele sai do sistema. E o que a gente está fazendo aqui? Ele vai trabalhar sincronizado entre A e B e vai dar um print aguardando o B completar. Se não tiver exceção, beleza, ele vai. Se não tiver erro, ele vai rodar normalmente. Depois disso aqui, ele vai aguardar o B completar e depois ele vai fazer o quê? Ele vai printar. O total é igual a o objeto B, que a thread B está aqui. A gente está fazendo que é um total. E esse é um método público, runnable também, sincronizado com a thread. Eles sempre estão trabalhando sincronizados com o notify e o notify all. Então, para o inteiro, de 0 até 200, vamos somar 1 no total. Então, 1, aí mais um. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e em 200 vezes ele vai fazer isso aqui. O que ele vai fazer? Ele está avisando que ele está no sistema, então ele vai aguardar, completar, aí ele vai avisar, liberei. Depois que ele liberar, ele vai fazer o print do total que está aqui e vai notificar que terminou também. No caso aqui sairia 19.900, que é o que a gente vai ver agora. O teste é esse aqui. Está aqui. Ele aguardou o B completar, notificou e falou, ó, o total é igual a 19.900. Essas são as diferenças entre o join e o método wait notify sem o join. No caso aqui, se tivesse que voltar a B para fazer alguma outra coisa, ela completou, liberou, o A
fez o que tinha que ser feito, a thread usou o recurso que tinha que usar, notificou, e se a B tivesse que voltar a fazer alguma coisa, ela iria voltar a fazer uma outra coisa, porque ela não completou ainda, porque a gente não usou o join. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um trabalho da aula de programação orientada a objetos, do professor Antônio de Carvalho. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até uma próxima.